Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. O governador João Dória entregou na semana passada o segundo trem da CPTM com espaço para bagagens da série 2500, que circulará na linha 13 Jade, que liga a capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A entrega ocorreu na Estação Engenheiro Goulart e contou com a participação do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, e do presidente da CPTM, Pedro Moro. O primeiro trem foi disponibilizado pela companhia em 3 de fevereiro deste ano. Outras 6 composições que serão entregues até dezembro estão em testes e começarão a circular após a realização de todos os protocolos de segurança e operação. Segundo o governo, o investimento nos 8 trens é de 316 milhões e 700 mil reais e está sendo realizado com o apoio do Banco Europeu de Investimento. Atualmente, circulam na linha 13 Jade trens novos com o mesmo padrão das demais linhas da CPTM. Fabricados pelo consórcio Temoisa Sifang, na China, os trens estão equipados com tecnologia de ponta, a exemplo das frotas das outras 6 linhas da CPTM. Tem 170 metros de comprimento e salão contínuo de passageiros, passagem livre entre os carros. Também dispõe de monitores digitais internos com informações sobre a prestação de serviços e reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria. A linha possui 3 serviços para atender a demanda de passageiros no serviço regular. As viagens são realizadas entre as estações Engenheiro Goulart, na linha 12, Safira, e Aeroporto Guarulhos, com parada na estação Guarulhos-Secap, durante todo o horário comercial. O intervalo entre os trens é de 20 minutos de segunda a sexta-feira e aos sábados das 4 às 9 horas e das 17 às 20. Nos demais horários de sábados e aos domingos e feriados é de 30 minutos. Jornal da Rede Alesp. Tayana Conrad, a gente falou aqui sobre o home office, né? Que muitas perguntas chegam para a gente todos os dias. E aí o que acontece? A gente trouxe uma visão aí da norma técnica do Ministério Público e agora a gente vai falar com uma advogada que vai também explicar bem detalhadamente como é que está acontecendo isso. O Jornal da Rede Alesp entrevista Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza. Ela é advogada e consultora trabalhista. Ela vai falar para a gente sobre essa nova nota técnica do Ministério Público do Trabalho e após 7 meses de pandemia do novo coronavírus. Bom dia, doutora Rebeca. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Tainá. É um prazer falar com vocês e com os telespectadores da Rede Alesp. O prazer é nosso, doutor. Eu queria que você começasse, então, explicando como que funciona agora o contrato de trabalho de home office. Bom, como vocês mencionaram, o Ministério Público do Trabalho ele emitiu uma nota técnica, que é a nota 17, que traz aí diretrizes para que as empresas, os sindicatos, os órgãos públicos da administração pública sigam em relação a como proceder com seus empregados que estão trabalhando em regime de home office. São uma série de recomendações, não tem força de lei, mas são recomendações pelas quais os juízes se pautarão no futuro para julgar demandas que versem sobre esses assuntos. Então, tem aí uma série de diretrizes em relação a realizar essa forma de contratação desse meio de trabalho novo, através de aditivos contratuais ou de contratos de trabalho, estabelecer quem será o responsável por custear os equipamentos de informática necessários para o desempenho das atividades, estabelecer os horários em que as atividades devem ser desenvolvidas, dentre várias outras recomendações. Quem trabalha em home office tem direito a vale alimentação, ajuda de custo, vale transporte, feriado. Como é que ficam essas normas? Olha, todo o pacote de remuneração que o empregado recebia na época em que ele trabalhava dentro do estabelecimento comercial do empregador, ele continua plenamente válido para o período em que ele trabalha em home office. A única exceção feita em relação a benefícios é o vale transporte, porque existe uma normatização própria que menciona que quando o empregado não está utilizando o vale transporte para ida e retorno do trabalho, o empregador não precisa efetuar o pagamento desse benefício. Mas todos os outros benefícios mencionados por você, eles continuam plenamente aplicáveis. Quanto à ajuda de custo, é necessário que cada categoria
analise as convenções coletivas para verificar o que foi previsto lá a respeito de ajuda de custo. Normalmente, pela minha experiência, o que eu tenho visto é que esse é um ponto em aberto. É um ponto em que os sindicatos, eles deixam, e tanto os sindicatos quanto a própria legislação, a CLT, eles deixam ao encargo do empregador e do empregado discutirem sobre isso e colocarem essa questão também formalizada no aditivo contratual de home office. Então, se o empregador está disposto a pagar um valor, uma ajuda de custo referente aos gastos que o empregado tem com energia elétrica, com uma internet de melhor qualidade do que ele tinha antes, com, eventualmente, um custeio de uma linha telefônica, de telefone fixo, gastos com impressora, impressão de documentos. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser formalizado entre empregador e empregado. E eu recomendo que as empresas realizem, sim, um pagamento de um... Nós estamos aí conversando com a Rebeca Cardenas Bacchini, ela é advogada e consultora trabalhista e está explicando aqui para a gente sobre a questão do home office, Tayana Conte. Muito importante, o Ministério Público do Trabalho estabeleceu uma nota técnica com 17 recomendações, eu estou até com o texto aberto aqui, olha... Ética digital, contrato de trabalho, ergonomia, intervalos, apoio e capacitação. Ou seja, o Ministério Público, como já explicado até numa entrevista anterior aqui no Jornal da Rede Alesp, ele não tem o poder de legislar. Ele faz essa orientação, né? Porque ele é um órgão fiscalizador. Mas é importante que as empresas que querem estar nessa sintonia do bom direito, da boa justiça, prestar atenção nessas normas técnicas, até porque o home office é uma atividade nova para muitas pessoas, né, Tayana? Exatamente, com a chegada aí da pandemia, todo mundo acabou mudando o regime aí de trabalho e ficou, na verdade, todo mundo meio perdido, não é, Jeremias? Como a gente não tinha nenhum manual, a gente não tinha nada na própria CLT que regulamentasse algumas regras, nem para empregados e nem empregadores, é muito importante a gente ter essa ficha técnica agora, até que seja discutido esse assunto mais para frente, que a gente acredita que a gente terá realmente alguma coisa na CLT que garanta aí os direitos de ambos os lados. Enquanto isso, agora com a conexão restabelecida com a doutora Rebeca Cardenas, que é advogada e consultora trabalhista, queria continuar aqui com as nossas questões, doutora. Eu falei com uma advogada hoje ainda sobre essa questão do home office, o trabalho remoto, né? Enfim, o que tem chegado mais, doutora? Eu vou perguntar para a senhora também, aos escritórios, o que a senhora tem conhecimento de embate entre trabalhador e empregado nesse tempo de pandemia no home office? O que a gente tem visto mais de reclamações são reclamações relativas à jornada de trabalho, especificamente ao excesso de jornada. Então, tem muitos empregados se queixando de que eles estão sendo demandados fora dos horários em que eles costumavam ser demandados antes. Então, alguns empregadores me parece que estão adotando práticas do tipo de chamar os empregados para alguma atividade, alguma reunião, ou pedir algum relatório, pedir para que seja entregue alguma atividade fora do horário. Então, antes o trabalho ele era executado, por exemplo, das 8 da manhã às 17 horas, e aí o que acontece é que vejo muitas pessoas dizendo que estão sendo demandadas após as 17 horas. Então, como estão em casa, às vezes os gestores das empresas pensam que por estarem trabalhando em casa, estarem o dia todo em casa, também estão trabalhando o tempo todo, inclusive no horário que seria destinado ao descanso. Essa é a primeira maior reclamação que eu vejo. A segunda em relação à ergonomia. Eu vejo muitas pessoas, muitos empregados levando para o judiciário questões do tipo adoecimento por conta de uma lesão por esforço repetitivo, por uma postura incorreta ao executar suas atividades. Então, muitas pessoas não têm em suas casas mobiliário adequado, não tem um escritório constituído para executar suas atividades da forma ergonomicamente mais adequada. E isso tudo é ônus do empregador. O empregador ele precisa providenciar, assim, tanto o horário adequado para início e término da jornada, porque não é porque o empregado está trabalhando de casa que ele tem que estar trabalhando 24 horas por dia. O tempo dele de descanso deve continuar sendo preservado. E também não é porque ele está em casa que ele pode trabalhar do jeito que ele achar que é melhor, né? Então, trabalhar
sentado num sofá, numa cama, não é ergonomicamente adequado, a gente já tem visto vários estudos sobre isso. O ideal seria que o empregador providenciasse uma cadeira adequada, fizesse uma análise do ambiente, mesmo que por vídeo, né, que o empregado escolheu para executar suas atividades, então verificar se a mesa tem a altura adequada em relação à cadeira, verificar como é que está ficando a postura dos cotovelos, e aí uma série de recomendações que os ergonomistas fazem sobre isso. Essas têm sido as duas maiores queixas que eu tenho visto. Agora, doutora, a chamada etiqueta digital, ela precisa ser uma prioridade para empregadores, né, e os empregados. Nessa nova realidade das relações do trabalho, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. É um assunto bem interessante de falar, Tainá. Eu não tenho visto muito em televisão esse assunto ser explorado, mas que legal que a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso aqui nesse espaço. A etiqueta digital nada mais é do que aquelas normas de convívio social, que são regrinhas básicas de educação para que as pessoas não se percam aí e não cometam excessos. Então, acredito que chamar empregados para uma reunião em cima da hora, faltando 5 ou 10 minutos, eu acho que não é recomendável, não é legal. Eu acho que o ideal é permitir que os empregados sempre eles se programem para os seus compromissos. Então, ter uma agenda já formada para o dia seguinte. Então, toda vez que gestores precisarem realizar reuniões de equipe, reuniões entre diretores e reuniões com pessoas que estão em locais distintos, é legal agendar com, no mínimo, um dia de antecedência. Mas quando o assunto for muito urgente, pelo menos reservar uma hora antes. Um outro ponto também que eu vejo as pessoas dizendo que não se respeita mais é o horário do almoço. Então, por muitas vezes, a gente vê que gestores convocam empregados para reuniões às 11h50 ou a 12h10, porque na casa do gestor ele não vai almoçar aquele horário, então ele acha que os outros colaboradores também não vão. E não é verdade, né? As pessoas precisam estabelecer horários para as refeições. Então, existe aí um direito à desconexão. Até na nota técnica do Ministério Público do Trabalho, eles utilizam essa nomenclatura, direito à desconexão, o que significa que no horário de descanso do empregado, ele precisa realmente estar desconectado, porque senão ele não vai descansar, ele não vai ter o descanso que a mente dele precisa para ele retomar as atividades posteriormente. Então, eu acho que uma boa norma de etiqueta digital é realmente, sem dúvida, estabelecer aí em acordo horários que sejam bons para toda uma equipe, né? Se você trabalha numa equipe de venda, para quem trabalha em equipes de marketing, enfim, departamentos jurídicos, o ideal seria que as equipes programassem esse horário de almoço, esse direito à desconexão por uma hora, pelo menos. Pode não ser ao meio-dia, mas pode ser às 13 horas, pode ser às 14 horas. E aí, nesse período, as pessoas não se telefonarem, pelo menos se telefonarem, que não seja para falar de trabalho, e as pessoas tenham aí um tempo reservado para o descanso, para dar uma atenção para sua família, de repente para filhos que estão trabalhando, estudando em casa também. Doutora, nós estamos conversando aqui com a nossa especialista em Direito do Trabalho, que está falando para a gente sobre home office, a Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza, advogada e consultora trabalhista. Doutora, realmente não é fácil. Você sabe que esse final de semana eu vi, estava olhando as redes sociais, e aí uma pessoa falando assim, é hora de se desconectar. O hilariante é que a gente vê isso na própria rede social eletrônica, né? Então a pessoa que escreveu entrou lá para escrever e a gente está lendo ali, né? É difícil mesmo esse desconectar. Agora, a senhora falou da hora extra, né? É difícil também estabelecer, queria que a senhora orientasse tanto o empregador quanto o empregado em relação a esse excesso de chamar na hora que não é para chamar, enfim, porque as duas partes precisam se entender, até porque se você extrapola, você passa a perder a produtividade, porque a pessoa passa a dormir e não tem uma rotina, não dorme no horário certo, não acorda no horário certo, não come no horário certo, não almoça direito, aí a produtividade pode cair. Então, acho que o empregador, antes de ir para a justiça, ele tem esse interesse primeiro de manter uma boa qualidade da saúde, que inclusive está na norma técnica. Mas fala para a gente da hora extra, como é que tanto um quanto o outro tem que ficar, ter um cuidado, um olhar. Olha, Jeremias, muito bem observados esses pontos que você colocou. E a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, ela trouxe vários artigos para tratar dessa questão do trabalho executado fora das dependências do empregador. Então, o teletrabalho e o home office. Essa norma,
ela também trouxe consigo uma inovação que seria o direito a não ter a jornada de trabalho controlada pelo empregado. Então, antes, aquele empregado que batia ponto, né, como se diz aí no popular, batia o ponto, né, que tinha a sua jornada controlada por ponto eletrônico, então ele marcava lá o ponto no horário que ele chegava na empresa e depois ele marcava no horário que ele estivesse deixando as dependências do empregador. Uhum. Esse tipo de controle, ele deixou de existir com essa nova legislação sobre home office, que aí surgiu em 2017. Então, o que as empresas elas precisam fazer para que, mesmo nesse trabalho, sem um limite de horário para início e para término, para que tenha uma convivência saudável, que se respeite aí a saúde do trabalhador. O ideal é que a empresa ela estabeleça primeiro isso num contrato de trabalho, ela formalize essa prerrogativa, essa intenção no contrato de trabalho, em acordo com o empregado, e que aí estabeleça-se horários em que as atividades devem ser cumpridas. Então, o mais adequado, dependendo da atividade, claro, tem atividades muito específicas, mas o mais adequado é que essas atividades elas sejam sempre executadas nos mesmos horários por toda a equipe, e preferencialmente no horário comercial. Por quê? Existem pessoas, existem áreas em que precisam fazer atualizações de sistema, como é a área de TI, e que aí a área de TI prefere talvez trabalhar à noite, enquanto os sistemas não estão sendo utilizados. Mas isso é uma peculiaridade da área de TI. Outras áreas, né, em que as pessoas têm que conversar com fornecedores, têm que conversar com clientes, com empresas parceiras, o ideal é que convencione-se trabalhar sempre no horário comercial. Então, é claro que não há necessidade das pessoas trabalharem exatamente das 8 da manhã às 17 horas, mas há necessidade de ter um limite. Então, olha, a empresa deve recomendar que as pessoas elas comecem a executar a sua atividade num determinado horário. Então, entre 8 da manhã e 9h30 da manhã, e que elas se desconectem entre 17 horas e 18, 18h30. Esse é o mais saudável. E aí a empresa ela continua tendo todos aqueles mecanismos que ela sempre teve, que fazem parte aí do poder diretivo do empregador, para orientar os empregados e, eventualmente, punir os excessos. Então, mecanismos como advertências e suspensões, eles continuam plenamente válidos e, caso os empregados estejam agindo em desacordo, depois de orientados, depois de advertidos verbalmente, cabe sim esse tipo de penalização aí por parte do empregador, para que as normas sejam efetivamente cumpridas e também para a própria preservação da saúde dos empregados. Agora, doutora, com toda a sua vivência aí nessa área trabalhista, o que a senhora alteraria ou mudaria nessas regras aí feitas pelo Ministério Público do Trabalho? Olha, Tayana, é bem difícil essa sua pergunta. Eu acho que as normas elas foram feitas de uma forma muito adequada. Eu acredito que falta um pouco de limite, um pouco de regramento a respeito justamente dessa questão da jornada, porque ela não foi expressa de uma forma assim muito didática. Então, a questão da jornada, eu acho que ela poderia ser melhorada, sim. A questão da ajuda de custo também poderia ser melhorada, porque do jeito como ela está escrita, ela está muito ampla. Então, existem diversas interpretações, tanto para o lado aí dos empregados como para o lado dos empregadores. E aí tem esses pontos, eles, enfim, sempre cabem melhorias. Pois é, melhorias são importantes, doutora, mas eu queria então que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da saúde, né? Tá tudo muito interligado, eu acredito, não é, doutora? Porque assim, se você não segue uma rotina, não consegue se estabelecer de um lado da empresa quanto ao empregador, você acaba indo para a questão das doenças, dos problemas, e isso também é uma questão da nota técnica, né? Prevenção de doenças, instruir os empregados de maneira expressa, clara e objetiva quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças físicas e mentais. Esse ponto também é bem interessante da gente tratar aqui. Então, o ideal seria que as empresas disponibilizassem um canal de atendimento com seus médicos parceiros. Tem empresas que têm departamentos médicos próprios, porque elas têm uma quantidade grande de empregados, e aí é necessário que elas tenham médicos e enfermeiros à disposição dos empregados. Mas tem empresas menores em que não existe essa obrigatoriedade. Mas, de toda forma,
eu acho muito importante que as empresas disponibilizem esses canais de atendimento médico, seja com médicos empregados ou terceirizados, para que os empregados sempre tirem suas dúvidas, principalmente em relação aos sintomas do coronavírus. E não só sobre isso, mas também sobre aquele assunto que nós vínhamos conversando há pouco, sobre ergonomia. Então, às vezes a pessoa tem sentido muitas dores de cabeça, tem sentido dores no pescoço e ela não percebe que é por conta da cadeira. A partir da cadeira, né, do tamanho da cadeira, da altura da mesa, eu não percebo que é uma questão de ergonomia, mas a partir do momento que o empregador tem uma linha de diálogo aberto sobre isso, orienta sobre isso, deixa um canal disponível para que a pessoa fale diretamente com o médico sobre isso. Acho que travou mais um pouquinho a imagem. Fica muito... melhorou. Pois não. Então, fica muito mais fácil para o empregado, através desse canal, melhorar e entender que talvez a sua postura esteja causando um problema, e fica fácil também para o médico fazer esse link entre o empregado e entre o empregador a respeito de quais são aí os materiais de escritório, quais são os equipamentos mais adequados para executar as atividades. Doutora Rebeca, eu queria agradecer aí a disponibilidade da senhora em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? Sobre as recomendações aí do Ministério Público do Trabalho, que não é uma lei, mas é um manual, né? De como a gente deveria seguir, tanto os empregadores quanto os empregados, nesse tempo aí que a gente está se adaptando ao home office. Queria agradecer, então. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Muito bem, muito obrigado, doutora, mais uma vez. Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza, advogada e consultora, nos ajudando aqui com mais esta explicação aqui sobre o home office, importante para todo mundo. Vamos de notícia, Tayana Conrad? Vamos lá. Segue o Jornal da Rede Alesp com as principais notícias do dia. O governo do estado de São Paulo, por meio da empresa metropolitana de águas e energia, o EMAI, abriu uma chamada pública para a escolha de empresas interessadas em instalar empreendimentos fotovoltaicos flutuantes no reservatório Billings, na capital paulista. Os participantes deverão apresentar documentos técnicos, financeiros e ambientais previstos no edital. Depois da análise dos documentos, a EMAI selecionará as melhores proposituras com possibilidade de implantação pelas empresas habilitadas. Vencido o trâmite necessário junto aos órgãos reguladores, a EMAI e os futuros parceiros poderão constituir uma sociedade de propósito específico para viabilizar a implantação das usinas, cuja energia produzida será comercializada nos ambientes de contratação regulada e livre. Muito bem, essa questão fotovoltaica é extremamente importante e interessante. A gente já fez reportagens sobre isso, porque é energia limpa, né? E aí está aí aberto aí para que as pessoas, as empresas possam se habilitar. O Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. A gente vai conversar com o Dr. Mark Baroni. Ele é coordenador do Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o DCNTS. Ele vai falar para a gente sobre o fórum que discute mortes precoces por doenças crônicas não transmissíveis. Boa tarde, Dr. Mark Baroni. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem? Tudo certo, doutor. Eu queria que o senhor começasse, então, explicando o que são as doenças crônicas não transmissíveis discutidas, então, no fórum. Pois não. As doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças que elas não são contagiosas e que, geralmente, ao ser diagnosticada, essa doença ela persiste por toda a vida. Então, alguns dos exemplos são diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? Outras são reversíveis, sim, né? Então, a gente sabe que hoje em dia é possível, por exemplo, a cura de câncer, né? Câncer é uma doença crônica não transmissível, né? Porque ela não é transmissível, mas ela é curável. Outra doença que hoje em dia também se consegue reverter, né? E passou a ser considerada uma doença crônica não transmissível é a própria obesidade. Tá? Então, esses são alguns exemplos de doenças crônicas não transmissíveis e todas têm essa mesma característica, né? De que elas não são transmissíveis, né? Então, não existe um vírus e uma bactéria relacionada geralmente, né? Existem, claro, exceções, mas geralmente não existe um mecanismo de contágio entre as pessoas, né? Para pegar uma doença crônica não transmissível.
Doutor Mark Baroni, eu estou vendo aqui no nosso encaminhamento que, segundo o Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 74% das causas de morte no Brasil. Então, pelas minhas contas aí, em cada 4, 3 morrem por doença crônica. Como é que a gente pode caracterizar o que é crônico? O resto seria o quê? Doença aguda, enfim? Essa é uma questão interessante pelo seguinte, né? Antigamente, as pessoas morriam muito mais por doenças que elas eram transmissíveis, né? Então, elas pegavam as diferentes doenças através de vetores diversos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, Zika, chikungunya, né? Se fala muito, né, dessas doenças, principalmente quando está em um surto, né, uma epidemia de doença, né, e por isso as pessoas muitas vezes morrem dessas doenças, né, mas ao mesmo tempo, enquanto essas doenças ainda acontecem no Brasil, hoje em dia as doenças crônicas não transmissíveis, elas acontecem de forma muito mais expressiva em toda a população, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta exatamente por elas terem essa característica de cronicidade. Então, elas duram a vida toda da pessoa e tem pessoas que muitas vezes quase não vão ao médico, quase não fazem exame, então demoram muito para terem o diagnóstico da doença. Então, na realidade, a pessoa já tem a doença por muitos e muitos anos, mas ainda não recebeu o diagnóstico e não está fazendo o tratamento, o que é ainda muito mais perigoso, porque daí isso aumenta o risco dela ter uma complicação da doença. E as complicações, elas são irreversíveis, elas são muito severas e muito custosas. Então, por exemplo, quando a pessoa precisa de hemodiálise, por exemplo, porque já teve uma complicação renal por um diabetes ou uma hipertensão não tratadas, ou perda da visão por causa da glicemia alterada durante muitos anos, ou mesmo infarto ou AVC, né, por ter a hipertensão não tratada. Então, são condições que a gente precisa ter bastante cuidado, né, diferente de outras que a gente ouve falar quando estão no meio de uma epidemia, mesmo agora, por exemplo, a própria Covid-19, né, é claramente uma pandemia de uma doença transmissível, diferente das não transmissíveis, né? Apesar de que a gente pode falar um pouquinho também aí dos riscos muito maiores das pessoas que já têm doenças crônicas não transmissíveis e principalmente quando elas não estão bem controladas, caso elas sejam infectadas pelo novo coronavírus. Agora, doutor, a pandemia do novo coronavírus, a gente sabe que algumas pessoas deixaram de ir ao médico, de fazer exames. Então, provavelmente, também a pandemia tenha dificultado o diagnóstico aí de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, né? Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, não sei se o senhor tem números disso, como a pandemia tem atrapalhado, então, esse tipo de diagnóstico. Obrigado pela questão. Esse foi um ponto que discutimos bastante no 7º encontro do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, que aconteceu na sexta-feira passada. Então, o Fórum é uma iniciativa contínua que acontece desde 2017 e a cada 6 meses nos reunimos, né? Então, aí representantes do Ministério da Saúde, secretarias estaduais, municipais, iniciativas privadas, sociedade civil, para discutir as melhores estratégias de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis. Em relação ao Covid, se discutiu, claro, esse impacto que teve, né? E o impacto, tanto o impacto que teve sobre a população, então veja, hoje em dia já se sabe que só no Brasil, mais de 60% das pessoas que morreram de Covid, elas tinham outras doenças, elas tinham comorbidades e a maior parte delas doenças crônicas não transmissíveis, então ou doenças cardiovasculares ou diabetes, principalmente. O que foi um ponto bastante delicado discutido durante o encontro do fórum, porque isso já era sabido, já se sabia que existia esse risco, tanto devido à pandemia de SARS no começo dos anos 2000, como devido aos dados que vieram da China e da Itália, que mostravam que pessoas com diabetes, com doenças cardiovasculares e com outras doenças crônicas tinham um risco muito maior, né, de ter aí
uma evolução pior caso infectadas e de vir a óbito. E a gente não se antecipou de forma adequada para proteger melhor essas pessoas e, portanto, levar um número menor de mortes. Então, o número enorme que a gente vê de mortes que aconteceu no Brasil, a grande maioria deles, mais de 60% deles, está relacionada a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Doutor, qual que é a especialidade do senhor? Saúde pública. Saúde pública. Não, porque o senhor está falando aí, eu estou lembrando aí, eu não sei se é verdade ou não, da síndrome do estudante de medicina, que ele acha que tem todas as doenças, né? Eu estou olhando aqui as principais doenças crônicas e são aqui, ó, colesterol alto. A maioria da população olha aqui e fala, nossa, deve ter isso. DPOC, hipertensão. É incrível como os 3 primeiros aqui estão relacionados à Covid, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, que participou desse 7º encontro do fórum. O que a gente comete de mais errado em relação à doença crônica? Como é que a gente pode ter um olhar, tanto os médicos quanto a população? Seria ir mais ao médico e também, principalmente, a questão do tratamento com um olhar, como é que eu diria, do todo, né? Porque a gente vai no médico do pulmão, ele dá um remédio para o pulmão. Depois você vai, mas eu também estou com problema no rim. O outro dá o remédio do rim. Aí o outro dá o remédio para o coração. E às vezes essas questões estão interligadas e você fica tomando um monte de remédio sem solução, né? O que vocês têm visto de novidade nesse campo? Esse ponto é importantíssimo, né? Por quê? Porque cada vez mais se tem preconizado de que as pessoas elas busquem o seu médico de família. Então, ao invés de ir em um monte de especialistas e muitas vezes que um especialista nem sabe do outro, né? E realmente acontece isso que você acabou de dizer, né? Que eventualmente a pessoa é tratada por uma série de especialistas que não se comunicam, né? Então é importante que ela tenha o seu médico, né? Que ela tenha o médico de família, que é quem vai dar essa orientação principal e vai encaminhá-la quando ela tem necessidade de visitar um especialista, mas de qualquer forma depois ele vai estar monitorando esses cuidados, a continuidade do tratamento dessa pessoa. Então isso é bastante importante para que não aconteça isso. E voltando um pouquinho em relação à Covid-19, o que a gente já sabe também é que as pessoas que têm doenças crônicas, elas devem ser muito cuidadosas nesse momento, não só para se proteger, né, para não se infectar, mas também para que elas estejam com essas condições crônicas bastante bem cuidadas, então com a glicemia dentro do alvo, né, se ela tem diabetes, ou com a pressão arterial dentro do recomendado pelo médico, porque o que se observou em diversos estudos, nós inclusive conduzimos alguns estudos aqui no Brasil e na América Latina, foi que as pessoas, quando elas estão com os seus parâmetros metabólicos bem cuidados dentro do alvo, elas têm um risco muito menor, muito reduzido, muito próximo às pessoas que não têm doenças crônicas. Porém, as pessoas com diabetes, por exemplo, e a glicemia muito alterada, muito elevada ou muito variável, as pessoas com hipertensão e a pressão arterial muito elevada ou colesterol alto, essas estão em um risco muito maior caso sejam infectadas. Então, é possível mesmo que essas pessoas se cuidem para que tenham um risco menor durante a pandemia. Doutor Mark Baroni, eu queria agradecer aí o tempo que o senhor tirou da sua agenda para conversar com a gente sobre esse fórum, esse assunto tão importante. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. É um prazer, obrigado. Já vou deixar aqui no ar o convite também para o Dr. Mark para participar aí com a gente de um programa do Alesp Conecta, porque esse é um assunto muito interessante, eu quero saber mais, a gente vai continuar com este assunto. Bom, o Jornal da Rede Alesp prossegue com as principais notícias do dia. O governo anunciou medidas de desburocratização para a área trabalhista, chamado de Descomplica Trabalhista. O pacote inclui mudanças no E-Social, programa em que são prestados informações ao governo por empregadores, a revisão de uma norma de segurança do trabalho para o setor agrícola e a revogação de 48 portarias da área consideradas obsoletas.
A cerimônia do Palácio do Planalto, na cerimônia, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que o governo está revisitando todo o acervo trabalhista para facilitar a vida dos empregadores, segundo ele. O secretário disse que revogou 48 portarias consideradas inúteis e que atrapalham quem quer empreender no país. Em relação ao E-Social, Bruno Bianco afirmou que foram simplificadas as exigências das informações trabalhistas que devem ser prestadas pelos empregadores. De acordo com o secretário, a nova norma de segurança do trabalho resultará em uma economia de 4 bilhões de reais por ano para o setor agrícola. Ainda segundo o secretário, 11 normas de segurança do trabalho foram revisadas pelo atual governo, resultando em uma economia de 20 bilhões de reais por ano para o setor produtivo. Jornal da Rede Alesp com as principais notícias do dia. Tayana Conrad, vamos falar de eleição. Eleição tá aí, todo mundo é o assunto do dia e a gente vai trazer um especialista para falar sobre aplicativos. Olha só, vamos conversar com Alberto Rolo, ele é advogado especialista em direito eleitoral, vai falar para a gente sobre a tecnologia e os aplicativos nas eleições. Boa tarde, doutor Alberto Rolo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês e todo mundo do Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Na verdade, eu queria que o senhor começasse explicando, que nós temos alguns aplicativos elaborados pelo Tribunal Federal Eleitoral, como o título de eleitor digital, o e-título. O que mudou para essa eleição de 2021 com esse aplicativo? Esse e-título, esse aplicativo que pode ser baixado nas principais lojas de celular, de aplicativos, já existe há algum tempo, não é a primeira eleição, só que ele vem sendo aperfeiçoado. Então, nesta eleição de 2020, uma das principais características é para quem já fez aquela biometria e baixar o aplicativo, vai ter a sua foto e, portanto, vai poder usar no dia da eleição como documento oficial, com foto, que é que a gente tem que levar. E aí, se já tiver lá no seu aplicativo, no seu celular, fica muito mais fácil, não precisa levar mais nada, só o celular com o aplicativo baixado, abrir na hora para se identificar, é o único documento que basta. Mas tem que ter feito a biometria, porque aí tem a foto. Se não tiver a foto, tem que levar um documento oficial com foto. Outra melhoria importante do aplicativo, no dia da eleição, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral vai poder justificar pelo celular. Que até a eleição passada, 2018, o eleitor que estava fora do seu domicílio eleitoral tinha que comparecer numa escola, num local de votação e fazer essa justificativa presencialmente. Agora, por causa da pandemia, o TSE também facilitou essa justificativa. Quem estiver fora do domicílio pode fazer a justificativa pelo aplicativo. Agora, tomar cuidado, aqueles mais espertos, porque o aplicativo vai usar um geolocalizador. Então, é lógico, se eu voto em São Paulo e o geolocalizador vai mostrar que eu estou em São Paulo, eu estou praticando uma fraude. Agora, se eu voto em Santos e estou aqui em São Paulo e o referenciador vai mostrar a minha posição em São Paulo, aí eu posso justificar sem problema, não estarei cometendo fraude. Então, esse é mais um avanço desse e-título, usar no dia da eleição. Agora, doutor, sobre essa questão que o senhor acabou de falar, por exemplo, uma pessoa que reside na cidade de São Paulo, mas o título de eleitor é na região metropolitana, próximo, coisa de menos de 20 minutos, por exemplo, da atual residência. E a pessoa vai e justifica no município onde mora. Isso pode ser indicado fraude ou não? O aplicativo vai aceitar a justificativa da forma correta para todo eleitor que estiver fora do domicílio. Então, vamos dar exemplo. Eu estou em São Paulo, mas eu voto em Santo André, que é perto. Não importa, se eu estou fora do meu domicílio, que é Santo André, esse geolocalizador vai mostrar isso, vai ter um mapinha lá, por satélite, vai mostrar que eu estou em São Paulo. Então, eu posso justificar, não tem problema se é mais perto ou se é mais longe, porque eu estou fora do meu domicílio eleitoral. Mas só serve para esses casos, para o eleitor que esteja fora do domicílio eleitoral. Os demais casos tem que justificar depois. Até a Justiça Eleitoral vai aceitar a justificativa também pela internet, por e-mail, aí vai ter que mandar e-mail para o cartório, mas aí é depois da eleição, não é no dia da eleição. Doutor, então quem está já com o aplicativo, fez a biometria, chegar no dia da eleição, eu estou até com o aplicativo aqui, ele vai chegar e apresentar, tem uma foto e ele vai apresentar, por exemplo, o mesário. O mesário acho que nem precisa pegar o celular, ele só olha e pronto, está identificado. É como se eu fosse apresentar um documento.
Isso, a ideia é essa, a ideia é que não existe nenhum contato físico, mesmo se o documento for físico, se eu levar meu RG, minha carteira de motorista, a ideia é exibir o documento, não o mesário pegar, tocar o documento. A mesma coisa com o celular. Eu vou exibir o celular, como você está mencionando, né, com a foto, com os dados do eleitor. O mesário vai conferir que o eleitor está cadastrado naquela sessão eleitoral, né, e vai liberar a votação. E depois ele vai assinar. Também é outra orientação que a Justiça Eleitoral dá, cada um levar a sua caneta para não ficar tocando de caneta, trocando toda hora. Mas vai ter caneta lá, lógico. Mas é melhor cada um levar a sua. Então não vai precisar tocar documento, tocar celular, vai exibir. Até porque a ideia da Justiça Eleitoral, o ministro Barroso disse isso, entre o mesário e o eleitor, existia aquele anteparo, né? Aquele anteparo de plástico transparente ou acrílico, o que for. Quer dizer, justamente para não ter contato físico. Agora, doutor, o aplicativo também pode ser um canal aí para a gente justificar a ausência no dia da votação e ainda dentro dessa questão, quem não votar no dia 15 e não justificar, quais são as consequências? Não, são coisas diferentes. O aplicativo vai servir apenas para o eleitor que não estiver no domicílio eleitoral no dia da eleição. No dia 15, primeiro turno, e depois, se tiver segundo turno, onde tiver segundo turno, no dia 29 de novembro. Só no dia da eleição. Aqueles que não comparecerem precisam justificar, sim. A Justiça Eleitoral vai dar novas orientações, né? Vai facilitar, vai poder fazer isso inclusive por e-mail, mas aí não é no dia da eleição, é a partir do dia seguinte. O eleitor que não comparecer tem um prazo de 60 dias para justificar, contado o prazo de cada eleição. Então, 60 dias a partir de 15 de novembro e, no segundo turno, 60 dias a partir de 29 de novembro. Tem que justificar esta ausência. O eleitor que não for votar, por qualquer motivo, não pode usar o e-título para justificar no dia da eleição. Vai ter, né, formas de fazer isso depois, no prazo de até 60 dias. E quem não votar e quem não justificar, fica sujeito ao pagamento de uma multa. O valor da multa não é grande, o problema não é o valor da multa. O problema é que, além da multa, enquanto não regularizar a situação, o eleitor tem uma série de consequências. Por exemplo, não pode assumir emprego público, né? Já que nós estamos falando na TV Alesp, é importante, né? Não pode assumir cargo público, função pública, não pode ter empréstimo em bancos oficiais, bancos públicos, não pode fazer matrícula em instituições de ensino oficiais também, quando o eleitor já tem idade para isso, né? Não pode tirar passaporte. Então, tem uma série de restrições na vida civil para o eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa. Então, para ficar claro, doutor, o aplicativo ele vai servir para eu, como um documento, chego lá, apresento minha foto, meu número de título, já vai ter informação da sessão, enfim. Agora, para justificar, o aplicativo não serve para nada. Justificar aí é no órgão público, é isso? Isso. Justificar o eleitor que não está no domicílio. Aí vai servir o e-título, sim. É justamente pelo e-título que, no dia da eleição, quem não estiver no domicílio vai fazer a justificativa. Mas só para esse que não está no domicílio. Os demais vão justificar depois, a partir do dia seguinte, e a Justiça Eleitoral vai orientar, provavelmente vai fazer isso por e-mail também. Talvez até no aplicativo, no e-título mesmo, mas não no dia da eleição, a partir do dia seguinte. Aí vai ter lá a funcionalidade liberada a partir do dia seguinte. Utilidade pública, doutor. Quem não votou no primeiro turno, não justificou, pode votar no segundo turno? Pergunta recorrente, né? Se houver, Perfeito. claro. É uma pergunta e é importante. Pode sim, porque cada turno é considerado uma eleição independente. E o título só vai ser cancelado depois de não votar ou não justificar por 3 eleições consecutivas. Então, quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno e depois justifica o primeiro turno, né? Doutor, eu estou olhando aqui no aplicativo, veja e autentique certidões. Você pode emitir certidões de quitação eleitoral e nada consta de crimes eleitorais, bem como verificar a autenticidade de documentos e outro e-título. Tem informação sobre isso? Sim, são documentos que principalmente os candidatos usaram nessa época, né, para terem seu registro deferido, e qualquer eleitor que precise desse documento para levar no emprego, para levar em alguma atividade que ele vai praticar, que precise de certidão. Então, agora a certidão ficou facilitada, ele pode emitir essa certidão diretamente no e-título. Então, são certidões, são documentos
O brasileiro está acostumado com isso, né? Tudo tem que tirar certidão, certidão civil, certidão criminal, essa é a certidão eleitoral, que agora fica facilitada. O próprio aplicativo emite essa certidão para quem precisar. Tá bom. Doutor, me questionaram aqui, então só para deixar claro, é a questão da justificativa. Dá para fazer pelo aplicativo ou não dá para fazer pelo aplicativo, ou é para uns não é para outros? Então, vamos separar em duas situações. A primeira justificativa é para quem está fora do domicílio. Esse vai usar o aplicativo no dia da eleição. Ah, tá. A justificativa para quem simplesmente não foi votar, mas não é aquele que está fora do domicílio, vai poder fazer no aplicativo, mas não no dia da eleição, no outro dia, a partir do dia seguinte. Tem 60 dias para fazer isso. Então, são duas situações diferentes. O eleitor só vai poder usar o e-título no dia da eleição quando ele estiver fora do domicílio. Eu voto em São Paulo, mas eu estou em Santos, ou o contrário, eu voto em Santos e estou em São Paulo. Aí no dia faz justificativa. Os demais, a partir do dia seguinte. Ah, muito bem explicado. Doutor, biometria também fiquei com algumas dúvidas, porque assim, tem gente que fez, tem gente que não fez. O que muda assim na prática? Na prática, quando a gente for usar a biometria, significa que a gente não vai nem precisar de documento, coloca lá o dedo, a digital, e o eleitor vai ser identificado pela digital dele, não é? Então, isso vai acontecer provavelmente a partir de 2022, já era para acontecer agora. O que o TSE pensou? Que por causa do contato físico, que aí você tem que colocar o dedo na máquina, aí coloca um, coloca outro. Se você higienizar, não, passa álcool gel toda hora, pode danificar a máquina. E aí você acaba prejudicando, comprometendo toda a votação. E mais, como nem sempre funciona no primeiro dedo, tem que colocar o segundo, tem que colocar o terceiro, o receio do TSE foi que isso aumentasse as filas, aumentasse a espera. E nesse momento a gente não pode aumentar a fila nem aumentar a espera. O eleitor tem que votar rápido e sair de lá para não ser contaminado e não contaminar ninguém. Então, por isso que a gente não usa a biometria. Mas a biometria vai voltar, né, depois que terminar a pandemia, vai voltar a ser obrigatória. Tem gente que fez, eu fiz também, sou eleitor em São Paulo ainda não é obrigatória a biometria, mas eu já fiz para adiantar. E esse processo de recadastramento pela biometria vai retornar. A ideia é, se não for em 2022, mas em 2024, com certeza, ter 100% dos eleitores já identificados pela biometria. A gente só não vai usar agora por causa da pandemia, mas a última vez que eu olhei no cadastro lá do TSE, nas informações, a gente já tem cerca de 60% dos eleitores brasileiros já recadastrados. 60%, é mais da metade, mas ainda está faltando bastante. Doutor, eu queria que o senhor nos atualizasse aí com informações de utilidade pública também sobre as eleições. A gente sabe que tem que levar a caneta, né? Se puder, leva o seu gelzinho também. Os idosos, me parece que eles vão no primeiro momento, depois. Então, é sempre bom a gente atualizar essas informações. Agora, com relação à biometria, o senhor estava falando, estava pensando aqui, daqui a pouco vão ler nosso olho, né, doutor? Mas aí a gente vai cair naquela contradição, né? Da intimidade dos nossos dados e daquilo que a tecnologia está nos trazendo, assim, tão rápido, né? Que a gente às vezes nem consegue acompanhar. Mas, enfim, tem países que isso já acontece de forma muito forte e no Brasil não deve ser diferente. Mas, de forma geral, doutor, o que o senhor traz para a gente de informações das eleições em relação ao tempo? Levar a colinha ainda é importante? Então, vamos lembrar tudo isso que você mencionou. Levar a colinha é importante, são só 2 candidatos, né? Primeiro vai votar para vereador, que são 5 dígitos, depois vota para prefeito, são 2 dígitos. Então, é bom levar a colinha. Ah, mas dá para decorar. Melhor, na hora talvez você fique nervoso, melhor levar a colinha. Máscara sempre, não dá para sair de casa sem máscara hoje. Não vai entrar na escola sem máscara. Então, leve a sua máscara, caneta de preferência, vai ter caneta lá, mas de preferência leve a sua, porque é só você que vai manipular. O documento de identidade com foto. Uma funcionalidade do e-título também que a gente não falou é que dá para saber pelo e-título o local de votação. Vá que tenha mudado. Ah, mas eu voto faz 20 anos nessa escola. Mas houve um remanejamento de algumas sessões eleitorais. Vá que a sua sessão eleitoral foi remanejada, é melhor você saber disso antes de sair de casa do que chegar lá na hora e ter que se deslocar para outro lugar, né? Agora, você estava falando da identificação biométrica e da identificação pelo olho. A gente vai chegar mais longe do que isso. Este mês passado, nós estamos em outubro, final de outubro, mês passado, mês de setembro, o TSE abriu um edital para que empresas se apresentassem para a gente poder fazer a votação pelo celular. Veja só, a gente está falando de usar o aplicativo para justificar, o aplicativo para saber onde eu voto. Nós vamos chegar, e essa ideia do TSE,
já abriu mês passado, setembro, um edital para empresas interessadas oferecerem tecnologia, oferecerem projetos para que nós, eleitores, possamos votar pelo celular. Não vai ter mais que sair de casa, Vai não ser vai ter que mais ir na muito escola, rápido. não vai ter mais que Doutor, eu apertar queria... o botão na urna. É Vai verdade. votar pelo celular e isso já está em andamento. Não vai funcionar por enquanto. A gente vai ter teste. São 3 estados que vão fazer teste. A gente vai, doutor, eu vou pedir só um minutinho para encerrar rapidamente, me desculpa. A gente daqui a pouquinho vai para a coletiva, vamos encerrar o jornal daqui a pouquinho, mas eu queria agradecer muito já a entrevista do senhor e já fica convidado para uma entrevista especial com a gente para tratar desse assunto. A gente só tem que encerrar rapidamente, eu agradeço muito. Tranquilo, sem problema, entendo, ao vivo tem essas coisas. Muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. E olha só, vamos continuar com as principais notícias. O deputado Ataíde Teruel do Podemos destinou uma emenda de R$200 mil para a aquisição de 2 novas ambulâncias para a cidade de Cosmópolis, que sofre com a falta de verbas para transportar os pacientes para atendimentos emergenciais. O parlamentar disse que a aquisição dessas ambulâncias vai ajudar para que a administração possa atender melhor e com mais agilidade as necessidades da população na área da saúde. Muito bem. A gente estamos de volta com o giro informativo. Nós temos aqui daqui a pouquinho as mais... Pode prosseguir, Tayana, muito bem. Já voltamos para a gente. A gente já tem as imagens da coletiva. Vamos encerrando aqui o jornal da rede Alesp. E você conferiu os principais destaques do noticiário desse segundo bloco. O governador João Dória entregou na semana passada o segundo trem da CPTM com espaço para bagagens da série 2500 que vai circular na linha 13 Jade, que liga a capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Jeremias, vamos encerrando então hoje o Jornal da Rede Alesp. A gente trouxe aqui informações importantes e lembrando... continuem tomando cuidado, continuem ficando em casa, quem puder, e quem tiver que sair, continue então aí com todos os cuidados, usando máscara e álcool em gel. Muito bem, não esqueça do nosso WhatsApp, 984578129. Jornal da Rede Alesp fica por aqui, obrigado e até a próxima edição. Obrigada e até amanhã. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e como convidado especial de hoje, Wilson Poit, superintendente do SEBRAE São Paulo. Temos 2 informações hoje, mas antes de iniciar essas informações, eu gostaria de fazer um alerta. E vocês todos têm acompanhado, alguns países europeus registram recrudescimento nas medidas adotadas no combate ao coronavírus, dadas as circunstâncias também do aumento da pandemia em alguns países da Europa, que já tinham superado a fase mais crítica da pandemia. Isto serve de alerta e referência para o Brasil. Nós precisamos nos precaver e aprender com as experiências internacionais e termos cautela e prudência aqui na conduta dos movimentos do Plano São Paulo, no caso específico do nosso Estado, e, obviamente, esperar a mesma prudência em relação ao governo federal. Aqui em São Paulo, vamos continuar fazendo os esforços, realizando o desempenho do Plano São Paulo, sempre tomando como referência o nosso centro de contingência do Covid-19. Nós não tomamos nenhuma atitude, nenhum passo, nenhuma medida que não seja validada previamente pelo centro de contingência do Covid-19. Como todos sabem, esse centro é composto por 20 médicos, epidemiologistas, infectologistas, são todos voluntários, não recebem para fazer o que fazem e nos ajudam a conduzir de forma correta e objetiva o Plano São Paulo e o combate à pandemia. E é por isso mesmo que os resultados até aqui em São Paulo têm sido expressivos. A média de óbitos caiu 17% no período de 14 dias, e aqui em São Paulo, iniciamos a 12ª semana de redução nos índices, casos, internações e óbitos. Repito, 12ª semana em queda nos índices em São Paulo. Isso, no entanto, não nos desobriga de termos cuidado, atenção e continuarmos a respeitar a orientação da medicina e da saúde. E recomendar a todos, especialmente os que estão nos assistindo agora aqui ao vivo pela TV Cultura e por outras emissoras também, que, por favor, não saiam de casa ou do seu trabalho
sem utilizarem as suas máscaras, façam, na medida do possível, o distanciamento social de 1,5 metro para outra ou outras pessoas, usem álcool em gel e lavem as mãos constantemente. Nós aqui continuamos a defender a ciência, a medicina, a saúde e a vida dos brasileiros de São Paulo. E defendemos também não apenas a vacina do Butantan, como as vacinas. Todas as vacinas que forem validadas e qualificadas como eficazes pela Anvisa deverão ser adotadas pelo Brasil, pelo Ministério da Saúde, independentemente da sua origem. Aliás, a medicina e a ciência não avaliam vacinas pela origem, e sim pela sua eficácia. As duas informações de hoje. A primeira, o governo de São Paulo oferece 240 mil vagas em cursos gratuitos no primeiro mutirão de qualificação profissional do Estado. Vocês se lembram que recentemente lançamos aqui um mutirão de empregabilidade, com resultados já bastante positivos desde que o fizemos há 2 semanas. Agora lançamos um outro programa que é de qualificação. Essa é a maior oferta de vagas gratuitas para a qualificação profissional já feito aqui em São Paulo. E é um trabalho conjunto, e eu vou me referir a isso na sequência. Essa iniciativa faz parte do programa Retomada 21-22, que foi anunciado aqui pelo secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, há 2 semanas. Esta iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comandada pela Patrícia Ellen aqui ao meu lado, em parceria com o Sebrae São Paulo, dirigido pelo Wilson Poit, que está aqui conosco, pelo Centro Paula Souza, a Zetex e a Suatex, o Senac e a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. São mais de 30 opções de cursos em áreas como varejo, gestão, tecnologia, economia criativa, disponíveis em 645 municípios do Estado de São Paulo, no formato online e no formato presencial. As oportunidades foram divididas em 2 pilares: qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Na qualificação profissional, são 100 mil vagas por meio dos programas Meu Emprego, Via Rápida, Novotec, SPTec e São Paulo Criativo. No empreendedorismo, são 140 mil vagas em cursos de curta duração, em parceria do Governo do Estado com o Sebrae São Paulo. O Governo de São Paulo, através desses cursos, cria oportunidade para milhares de pessoas a abrirem o seu próprio negócio. E eu, pessoalmente, incentivo muito que as pessoas façam a opção pela atividade empreendedora, mas também a opção pelo mercado de trabalho. Pessoas que são qualificadas, que aprendem, têm cursos, têm qualificação e recebem o seu certificado, têm mais chances de obter empregos e empregos com melhores condições de recebimento, melhores condições salariais. E, por último, registro que todo esse programa tem o apoio das 6 centrais sindicais aqui no Estado de São Paulo, pelas quais não apenas temos respeito, como um diálogo constante. A UGT, a CUT, a Força Sindical, a CTB, a NCST e a CSB. As 6, portanto, todas as centrais sindicais trabalham conosco nesta iniciativa e os seus dirigentes também têm dialogado constantemente com o Governo de São Paulo. Segunda informação de hoje, na área da saúde, o Centro de Contingência do Covid-19 libera a visitação a cemitérios no feriado de finados. O Centro de Contingência do Covid-19, repito, formado por 20 médicos e especialistas, não estabeleceu nenhuma restrição à visitação aos cemitérios durante o período de finados, especialmente na segunda-feira, 2 de novembro. Porém, recomenda expressamente que as pessoas usem máscara ao ingressarem nos cemitérios, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social de 1,5 metro para uma ou mais pessoas. E a decisão final cabe a cada município, é uma decisão de ordem municipal. Feitas essas observações, informações, vamos agora pela ordem com o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, que dá a vocês também os números atualizados da pandemia em São Paulo.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 44ª semana epidemiológica. Continuamos, como o senhor mesmo disse, com melhora dos índices da saúde, com diminuição das internações, óbitos e casos, a despeito de termos e mantermos a testagem acima de 5 milhões, a maior testagem da América Latina. A média diária de casos girou agora em torno de 3,8 mil casos, índice similar à 22ª semana epidemiológica, lá de maio, com quedas atuais em 4% do número de casos, 5% no número de óbitos e 2% no número de internações em relação à semana epidemiológica anterior. Continuamos com a menor taxa de ocupação da história da pandemia, com 39,3% no estado, 39,9% na Grande São Paulo. Estamos com quase 1 milhão de casos recuperados. Foram 983.651 pessoas que recuperaram a sua saúde e a sua vida. No estado de São Paulo, nenhum mesmo paciente grave ficou desassistido por falta de leitos ou respiradores. Esse foi o resultado da preocupação do governo do estado em preservar e garantir vidas. No entanto, só as vacinas para a Covid conseguirão erradicar as mortes que ainda assolam o nosso país por essa doença. Aliás, por falar em vacinas, esta é a última semana da campanha para pólio e multivacinação, que termina agora no dia 30 de outubro. Para pólio, as crianças na faixa de 1 a 5 anos, somente 29,5% foram vacinadas, quando a nossa meta é vacinar 95%. Nós temos ainda 1,4 milhões de crianças que ainda precisam ser vacinadas. Para a campanha de multivacinação, que também está acontecendo já para crianças de 0 a 14 anos, que recebem vacinas protetoras para 20 doenças, nós tivemos 44% de vacinados, quando também a meta é 95%. Então eu peço para a mamãe, para o papai, para todos os responsáveis, levem os seus filhos, os seus netos, os seus afilhados para receberem as vacinações. Essas vacinas, elas constam do Programa Nacional de Imunização, são totalmente seguras e totalmente gratuitas. Estão disponíveis nos 5.000 postos dispostos por todos os municípios do estado. Primeiro slide, por gentileza. Nós computamos hoje 1.092.843 casos, infelizmente 38.753 vidas foram perdidas em decorrência da Covid no estado de São Paulo. Próximo, por favor. Estamos com a média diária de novos casos com queda já por 12 semanas, conforme referido pelo governador João Dória. Próximo. Novas internações também em queda mantida ao longo dessas últimas semanas, dessas 12 últimas semanas. Próximo. E os óbitos também apresentando descenso, conforme já dito. Obrigado. Obrigado, Jean. E agora, para falar sobre o programa de qualificação em São Paulo, o maior programa já lançado de qualificação de mão de obra e também para a formação de empreendedores, fala a Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e na sequência, Wilson Poit, dirigente do SEBRAE São Paulo. Patrícia. Muito obrigada, governador. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Estamos muito felizes com essa notícia. Hoje nós estamos lançando o primeiro mutirão de qualificação com a maior oferta já realizada de vagas. São 240 mil vagas de qualificação profissional, online e presencial, como parte do plano de retomada 21-22,
O governador João Dória já disse algumas vezes que crise se vence com oportunidade de emprego e renda, e é o que nós estamos fazendo nesse momento. Essas vagas também respondem a um anseio da população que participou do primeiro mutirão online de empregos. Nesse mutirão, mais de 300 mil pessoas se inscreveram na plataforma Meu Emprego, Vaga Certa. E nessa inscrição, 70%, 7 em cada 10 pessoas inscritas, pediram para terem acesso a cursos de qualificação profissional. Então, essa demanda, já teríamos aqui 210 mil pessoas interessadas em fazerem esse trabalho diretamente. Por isso que esse mutirão é uma resposta a esse anseio, para que nenhuma pessoa que se inscreveu não tenha acesso à oportunidade de qualificação profissional. Nós estamos lançando hoje esse esforço em parceria com o Sebrae e com uma série de outros parceiros. Na próxima página, nós trazemos como esse programa está delineado. Nós temos aqui todos os que se inscreveram no mutirão do emprego, no Meu Emprego Vaga Certa, já vão automaticamente poder participar. Nós estamos mandando, inclusive, SMS para todos os que nos passaram seu celular na plataforma, para que possam se inscrever nos cursos. Os cursos são gratuitos, são mais de 30 opções, e nós temos aqui 3 tipos de ofertas. As ofertas em torno do Novotec, que o principal público-alvo aqui são jovens, é o público jovem que está procurando cursos profissionalizantes, também na área de tecnologia e na área de inglês, mas esses cursos também serão disponibilizados para adultos. O segundo bloco, que é o do Via Rápida, são 63 mil vagas no Via Rápida, para todos os perfis, e aqui com foco grande em adultos e também na população acima de 50. E o último bloco é o Empreenda Rápido, onde nós temos aqui 140 mil vagas, porque muitas dessas pessoas também relataram seu interesse para começar a trabalhar o seu próprio negócio. E nesse sentido, a parceria com o Sebrae é fundamental. Para finalizar, na próxima página, para quem tem interesse em se inscrever, repito, não é somente para quem se inscreveu no Meu Emprego Vaga Certa, novas pessoas podem se inscrever no mutirão de qualificação também, mas temos todas as informações na mesma plataforma, então meuemprego.sp.gov.br/vaga certa. Nesse site nós temos todas as informações para as inscrições e, além disso, já podem ir diretamente também aos sites dos nossos programas de qualificação, nos cursos Via Rápida, no Novotec e no Empreenda Rápido. Eu finalizo agradecendo o apoio e toda a colaboração que nós estamos recebendo das centrais sindicais. Temos tido uma série de reuniões de trabalho, já temos algumas agendadas nos próximos dias também, além da União Geral dos Trabalhadores, temos reunião com a Força Sindical, em especial com o Sindicato dos Metalúrgicos, para que todos colaborem conosco para dar acesso a toda a população à oportunidade de emprego e renda. E a melhor forma de fazer isso nesse momento, além de gerar oportunidade de emprego com retomada 21-22 e com os nossos programas de atração de investimentos internacionais, investimento em infraestrutura, nós estamos também atuando no lado humano, cuidando das pessoas, cuidando de quem quer se preparar, para que todos os empregos sejam ocupados por pessoas que estão buscando essas oportunidades. Muito obrigada a todos e a todas, e agradecimento especial ao Wilson Poit e ao Tirso Meireles por toda a parceria do Sebrae. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Antes de passar a palavra ao Wilson Poit, quero dar aqui o testemunho de um exemplo de que ações em parceria, ações conjugadas, funcionam bem e produzem resultados melhores. O governo de São Paulo gosta de exercer ações cooperadas, conjuntas, e um exemplo disso é o Sebrae. E 10 meses, praticamente, com enorme sucesso aqui em São Paulo, apoiando a atividade empreendedora e produzindo bons resultados. É exatamente isso que se espera de um bom governo. Ação integrada, multiplicada, compartilhada e não individualizada. Em São Paulo, nós gostamos e continuaremos a praticar ações desta ordem, de forma integrada e múltipla. E quero aproveitar para agradecer a você, Wilson Poit, pela postura correta, sua e da sua equipe, em torno deste objetivo de valorizar e multiplicar o empreendedorismo em São Paulo. Poit. Muito obrigado, governador. É um prazer estar aqui
e o SEBRAE muito alinhado aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o Governo do Estado de São Paulo, num momento tão importante. O Empreenda Rápido, com mais 140 mil vagas, é dos maiores programas de inclusão produtiva do Brasil. Muita gente empreendendo, empreendedores por necessidade, aquela vontade também que o brasileiro tem de ter o negócio próprio. Lembrando que o SEBRAE está super à disposição, de maneira presencial, à distância, com ensino à distância e até pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. Nós temos uma grande quantidade de cursos, começando pelas pessoas físicas. O Descomplique, que é para aquele que quer começar o negócio próprio ou para quem já estava começando e quer se qualificar. O SEBRAE ajuda com disciplina financeira, aprender a separar o bolso esquerdo do bolso direito desde o começo, seguir essa trilha, aprender a contactar o seu mercado. Todo pequeno negócio está precisando vender mais e gerar empregos. Inclusão digital. Todos os negócios no SEBRAE contam com apoio, todas as pessoas do Estado de São Paulo, para aprender a incluir o seu negócio, a vender pelo WhatsApp, a vender à distância. Então é um prazer estar dentro desse programa. O SEBRAE é totalmente gratuito, mais uma vez, o acesso através dos sites aqui disponibilizados. E aproveito aqui para agradecer a todo o time do SEBRAE, ao Dr. Tirso Meirelles, presidente do nosso conselho, ao Dr. Ivan, Dr. Guilherme da diretoria e todo o time que nos ajuda numa função muito importante. Neste momento, o SEBRAE faz parte da solução e não do problema, e pode ajudar muito o governo e os paulistas. Obrigado. Obrigado, Poit. Eu endosso aqui os cumprimentos ao Tirso Meirelles como presidente do Conselho do SEBRAE e a toda a diretoria do SEBRAE, a diretoria executiva e os membros do Conselho do SEBRAE. Temos tido ações, repito, de sucesso ao longo desses quase 2 anos e tenho certeza que vamos continuar assim. Bem, feitas estas informações, vamos agora às perguntas dos jornalistas aqui presentes. Vamos dar a ordem das perguntas, começando pela ordem com a TV Globo, William Cury, na sequência a Rádio Jovem Pan, TV Record, a correspondente no Brasil da rede norte-americana de televisão ABC News, da CNN Brasil, da TV chinesa CGTN, da TV Cultura, completando as questões que serão formuladas aqui. Portanto, palavra com você, William Cury. Boa tarde, prazer tê-lo aqui novamente. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa semana. Bom, eu tenho 2 perguntas, mas são curtas. Uma delas, em relação aos parques estaduais, o governo também deve abrir os parques estaduais, assim como vai fazer a prefeitura, nos fins de semana e também feriados, já a partir do próximo fim de semana. A prefeitura já assinou os protocolos em relação a isso. Eu queria saber do governo, porque os últimos ajustes em relação aos protocolos ainda estão sendo preparados, mas de fato, a partir do próximo fim de semana, o Ibirapuera, por exemplo, já vai reabrir para os frequentadores. E eu queria também saber sobre o Plano São Paulo. No sábado houve uma publicação no Diário Oficial e Barretos, a região de Barretos estava na fase laranja e passa para a fase amarela. Isso acontece no momento em que o governo não estava permitindo, porque havia um bloqueio, pelo menos até o próximo dia 16, para um avanço de fase, né? Poderia regredir, mas no caso de Barretos foi para frente. E outras regiões, como Araçatuba, tiveram pioras dos indicadores e acabaram não voltando. Eu queria saber por que o governo decidiu fazer isso com Barretos, mesmo fora de data, e por que outras regiões ficaram na mesma posição. Obrigado. Will, eu assisti inclusive a sua transmissão antes de começar a coletiva com essas 2 observações, especialmente a segunda. Em relação aos parques estaduais, vou pedir ao nosso Marco Vignoli que possa responder e, na sequência, a Patrícia Ellen, a sua segunda pergunta. Vignoli. Bom dia, Will. Bom, agora a Prefeitura de São Paulo, assim como todas as prefeituras, tem essa prerrogativa sobre os parques dentro dos seus territórios, e a expectativa é que a gente possa ter isso deliberado ao longo dessa semana. Isso foi bastante discutido, o centro de contingência, a vigilância municipal,
e de acordo com a capacidade que existe em cada uma das cidades, para poder naquele território ter a abertura aos finais de semana, eles vão dando aí os desdobramentos. Portanto, essa semana devemos ter novidades, eu não vou adiantar hoje aqui. Também vou pedir, Will, a Patrícia Ellen para complementar essa resposta. Patrícia. Obrigada, governador. O secretário Penido acabou de passar, Will, a informação, vai disponibilizar para todos vocês também. Os parques estaduais reabrem aos fins de semana. No município de São Paulo, os parques que reabrem são Vila Lobos, Água Branca, Horto Florestal, Núcleo Engenheiro Goulart, Núcleo Jacuí, Biacicaba, Jardim Helena, Parque da Juventude, Parque Guarapiranga e Belém. Além disso, nós temos outros parques na região metropolitana, Jequitibá, Chácara da Baronesa, Embu-Guaçu e Gabriel Chucre. Muito importante foi um pedido que o secretário pediu para passar a todos, respeitar os protocolos de distanciamento e de uso de máscaras. Nesse fim de semana, eu pude presenciar um trabalho que está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente, no Parque Estadual da Ilhabela. É um trabalho que exige muito dos profissionais, mas precisamos do respeito da população aos protocolos. Então, esses são os parques. Eu foquei nos do município e região metropolitana, que foi a pergunta específica aqui com relação à Prefeitura de São Paulo. Sobre Barretos, nós devemos lembrar que na última classificação do Plano São Paulo, Barretos teve uma regressão de fase. Passou da fase amarela para a fase laranja. A recomendação do Centro de Contingência naquela data, através de ata de reunião, foi que se revisitasse essa regressão da região em 2 semanas. Se durante essas 2 semanas os indicadores apontassem estabilidade na fase amarela, a região poderia retornar à fase amarela, e foi isso que foi realizado. Por isso que não foi realizada uma classificação do Plano São Paulo. A classificação completa continua agendada para o dia 16 de novembro. Então, nenhuma região que diga, mas nossos indicadores agora estão melhores, poderíamos ir para a fase verde. Evolução, ou seja, classificação, a próxima dia 16 de novembro. Muito obrigada. E só um último comentário, parabenizar os moradores da região, que os indicadores estão estáveis, Will. Esse é meu último ponto aqui, que talvez tenha uma pequena divergência entre nós. Os dados de 28 dias apontam para uma estabilidade e uma melhora importante na região, no que diz respeito aos indicadores do Plano São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Will. Vamos agora ao Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Daniel Lian, bem-vindo. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O senhor citou aí o recrudescimento dos países europeus em relação à flexibilização da quarentena. Eu gostaria de saber se, pelo cenário atual que vocês têm feito aí esse diagnóstico, esse monitoramento, se está afastado um recrudescimento deste aqui no Brasil. Se isto pode haver semelhança também aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. E uma pergunta, se me permite, ao secretário da Saúde, Dr. Jean Gorenstein, sobre a velocidade da descoberta da vacina, se está no cronograma, se realmente a vacina será aí disponibilizada até o mês de dezembro. Obrigado. Daniel Lian, obrigado pelas 2 perguntas. A primeira, eu vou pedir ao ex-secretário executivo de saúde do governo federal, o João Gabardo, para responder. Gabardo se tornou um especialista nesse tema, estudou profundamente isso, enquanto secretário executivo do Ministério da Saúde, ao lado de Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde. E continua sendo um dedicado estudioso na sua condição de médico e também de coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Então, peço ao João Gabardo que, por favor, proceda à resposta. João. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos que acompanham a coletiva. Nós temos falado sobre isso, né, que nós ainda não pensamos numa segunda onda no Brasil, porque nós acabamos de sair de uma situação de platô, estamos numa curva descendente, agora numa velocidade um pouco maior, mas é óbvio que nós temos que ter esse aprendizado do que está acontecendo, né? É um novo perfil de pessoas que são contaminadas, são pessoas jovens, são pessoas
com um menor número de pessoas com doenças crônicas, com comorbidade, e, por consequência, existe um aumento do número de casos, mas o aumento no número de internações e óbitos é bem pequeno em relação à comparação do primeiro período, com exceção, talvez, a República Tcheca, um pouco diferente, em que a segunda onda é realmente bem mais relevante do que a primeira. Agora, se a gente vê os dados de São Paulo, aí eu respondo objetivamente a pergunta feita pelo Daniel. Hoje, nós estamos com não apresentaram nenhum óbito na última semana. Significa que 70% dos municípios não tiveram óbito nos últimos 7 dias. Se nós voltarmos um pouquinho mais, formos para 14 dias, 371 municípios de São Paulo não apresentaram óbito nos últimos 14 dias. Significa 58% dos municípios. Então, vejam bem, apenas 30% dos municípios tiveram óbito na última semana e apenas 42% dos municípios tiveram óbito nas últimas 14 semanas. Um outro dado, Daniel, que eu acho que é relevante. Hoje, estamos registrando os óbitos de ontem, foram 6 óbitos no estado de São Paulo. 6. Nós estamos hoje durante a epidemia, desde o primeiro caso, hoje é o dia 223. 223. Nós alcançamos o número de 6 óbitos no 5º dia da epidemia. Ela começou no dia 17, 18, 19, 20. No dia 21, nós tivemos 6 óbitos. De lá para cá, nunca mais o estado de São Paulo teve esse número de óbitos. Então, nós retornamos aos primeiros 5 dias da epidemia. Então, isso significa que nós devemos relaxar nas medidas, nas orientações? Não. Isso não nos dá a possibilidade ainda de relaxarmos, todas as orientações estão sendo dadas. Mas são muito importantes, são muito significativas para o centro de contingência que faz o planejamento das ações futuras em relação à pandemia no estado de São Paulo. Obrigado, governadora, pelo pedido das informações. Obrigado, Gabardo. E agora, Daniel Lian, o Jean Gorenstein. Daniel, obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito importante. Como que uma vacina ela foi produzida, planejada de uma forma tão rápida em relação a outros estudos de vacina? A Sinovac, em 2002, já havia formulado para a primeira pandemia, daquela primeira modificação do material genético do coronavírus, que foi o SARS-CoV-1. Naquele momento, ela já desenvolveu, portanto, essa vacina. A vacina era no sentido de reduzir o impacto de 8 mil pessoas que haviam sido contaminadas em 26 países, com quase 800 pessoas que morreram. Só que houve um decréscimo da pandemia nos vários continentes. O resultado disso é que essa vacina deixou de ser utilizada. Quando houve, portanto, uma modificação, a terceira modificação do coronavírus, lembrando que a segunda foi em 2012, 2013, com o MERS, que é aquela síndrome respiratória do Oriente Médio, e aí, nesse momento, então, essa vacina foi acoplada, modificado o seu material genético para o SARS-CoV-2. Por isso, essa vacina, que já foi longamente estudada no passado, esteve, então, tão disponível de uma forma muito mais rápida. Ela já foi usada agora para 50 mil pessoas na fase 1 e 2 lá na China, mostrando a sua segurança, mostrando a sua imunogenicidade, ou seja, produção de anticorpos que nós chamamos neutralizantes, e tem mostrado agora nessa fase 3 também um potencial de segurança. Por isso, em nenhum momento os estudos foram interrompidos. Estamos aguardando a abertura dos estudos nos próximos dias. A qualquer momento poderemos abrir esses estudos, dependendo do fato de nós atingirmos o número de voluntários positivados para a Covid, e aí sim poderemos estudar a eficácia.
Então, lembrando, se eu não tivesse esse histórico de uma vacina já pré-fabricada, de uma empresa sólida, que já produz outras vacinas e várias outras medicações, seguramente nós teríamos muito mais tempo para atingir o nosso objetivo. Obrigado, Jean. Daniel Lian, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à TV Record com Emerson Ramos. Emerson, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Empresas especializadas em monitoramento de conteúdo em redes sociais perceberam um aumento de menções desfavoráveis à vacinação, especificamente à Coronavac. Eu queria saber o quanto que essa ofensiva em redes sociais preocupa, se vocês acreditam que isso possa ter algum impacto negativo nos resultados de imunização quando as vacinas estiverem disponíveis. Falando também sobre cronograma, o doutor Jean falou sobre o cronograma da vacina, eu queria saber como é que está a questão da adesão de novos voluntários. Na semana passada, se não me engano, vocês falaram sobre a necessidade de novos voluntários. Como é que está o ritmo de adesão de novos voluntários e quanto isso pode afetar o cronograma para a liberação e para a aplicação da vacina? Emerson, obrigado. Começo pela segunda, com o Jean Gorenstein, se necessário, com algum comentário do Medina ou do Gabardo, e na sequência respondo a sua primeira pergunta sobre a ação nas redes sociais. Primeiro, só justificar por que precisamos mais voluntários. Nós tínhamos, no primeiro momento, 9 mil voluntários e, frente ao controle da pandemia no estado de São Paulo, especialmente onde um grande número de centros de pesquisa estavam, nós abertura da primeira fase dos estudos, eu precisaria ter 61 dos voluntários positivos para a Covid. E, para a abertura plena de todos os dados que pudessem consagrar uma avaliação de eficácia, ou seja, de proteção da vida real, nós precisaríamos 156 casos. Ou seja, se eu tenho controle da pandemia, diminuição do número de casos, principalmente numa população que está sendo avaliada, que são médicos, profissionais da área da saúde, que apesar de estar em contato com os pacientes, são aqueles que mais se cuidam. Foi aí a necessidade de se aumentar para 13 mil e agora se aumentar centros de testagens que vão acontecer em 4 outras regiões, principalmente disponíveis e dispostas nas periferias, fazendo então com que a chance de nós termos essa positivação desses 61 e a seguir os 156 sejam atingidas logo. Hoje esses centros estão sendo implantados, portanto, a partir da manhã nós já teremos a informação de quantos já fizeram a sua primeira adesão. Emerson, ainda comentando esta segunda pergunta que você fez e complementando a resposta dada pelo Jean Gorenstein, isso é uma demonstração clara de obediência à ciência e aos protocolos internacionais, seja da Organização Mundial de Saúde, seja das agências reguladoras e fiscalizatórias, seja da própria Anvisa. Uma demonstração clara de confiança na eficácia da vacina e na obediência aos procedimentos para que ela tenha todas as etapas bem cumpridas, e assim continuaremos a fazê-lo. Em relação às redes sociais, eu lamento muito que, alimentado pelo Gabinete do Ódio em Brasília e por um grupo de extremistas bolsonaristas, nós tenhamos informações colocadas de maneira a enganar e a mentir para a população. Diante de uma pandemia, nós deveríamos ter o país unido em torno da vida, da existência, da proteção e da saúde, e não um Brasil dividido de extremistas, de alguns que teimam em continuarem a ser negacionistas, evitarem o cumprimento das normas sanitárias e as normas corretas que a medicina determina, o uso de máscara, o distanciamento social, evitar aglomerações, estimular o uso do álcool em gel, estimular hábitos de higiene, proteger a população. É isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo e é isso que nós desejamos que o país, principalmente pelo governo federal, faça também. E é lamentável que haja esse ataque a uma vacina pela sua origem chinesa. São Paulo não qualifica a vacina pela sua origem. São Paulo apoia todas as vacinas. A vacina de Oxford, que é do laboratório AstraZeneca, as vacinas americanas
que estão sendo desempenhadas aqui na sua última etapa de pesquisa, e a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. Defendemos, sim, várias vacinas e não apenas uma vacina, mas desqualificar uma vacina pelo fato dela ser chinesa é adiar a oportunidade de mais brasileiros terem acesso à vacina. Diariamente, Emerson, morrem mais de 500 brasileiros. Não é uma coisa banal. Toda vida importa, uma vida importa. Imagine 500 vidas. Ao término de 10 dias, são 5 mil brasileiros mortos. E alguns fazendo campanha contra a vacina, fazendo campanha para não haver a vacinação e contra uma vacina que até aqui tem demonstrado eficácia e condições adequadas e vai seguir o protocolo até ter a aprovação da Anvisa. Não me parece nem justo, nem correto, nem uma posição humanitária. E lamento que alguns membros do governo federal ainda adotem essa postura tão lamentável. Vamos agora à ABC News. Obrigado, Emerson. A Aisha Castano, que está online conosco. Vamos colocar você aqui, Aisha. Isso, agora sim. Aisha, prazer em revê-la. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde a todos. Então, sobre a vacina, sobre a segurança da vacina, eu queria que o senhor governador pode explicar um pouquinho essa segurança da vacina Coronavac até agora, como os resultados obtidos. Aisha, eu vou dividir a resposta à sua boa pergunta com o Dr. Jean Gorenstein e também com o Dr. João Gabardo. Jean. Aisha, essa é uma vacina não só mais adiantada de todas as fases clínicas, como ao mesmo tempo é a vacina mais segura, que já mostrou que os efeitos colaterais são mínimos, são efeitos colaterais muito similares ao que se encontra na vacina da gripe, dando principalmente dor no local da aplicação, dor de cabeça leve, melhorada com analgésicos comuns e uma febre baixa. Isso num percentual que chegou na nossa população, agora em fase 3, em 35%. Quer dizer, exatamente as mesmas cifras que são encontradas para a vacina da gripe. Nós não tivemos em nenhum momento interrupção alguma do nosso estudo em decorrência de efeitos colaterais graves. Isso também ressalta a questão relacionada à segurança. E, retomando a fase 1 e 2, nós tínhamos exatamente essa mesma apresentação com esses mesmos sintomas apresentados em mais de 50 mil voluntários. Dessa maneira, ela se consagra não só como adiantada, como segura, e estamos aguardando a qualquer momento, como disse, a possibilidade da abertura desses estudos, desses dados, para que possamos avaliar o que nós chamamos de eficácia. A eficácia é a capacidade da vacina poder, na vida real, no nosso dia a dia, proteger contra o coronavírus. E isso só irá acontecer seguindo todos os ritos, também de segurança, baseado em análises científicas e técnicas, para que ela possa ser levada para a Agência Nacional de Vigilância e aí chancelada. Nenhuma vacina será administrada sem a chancela de um órgão regulador, sem a comprovação técnico-científica da sua segurança. Esse é um compromisso do governo do Estado de São Paulo com os brasileiros. Obrigado, Jean. João Gabardo, está completa a resposta. Aisha, então, João Gabardo não tem nada a acrescentar. Agradeço a sua participação. Por favor, continue aqui conosco. E muito obrigado por estar nos acompanhando nesta coletiva. Agora vamos à CNN Brasil, com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Prazer em revê-la. Boa tarde, governador. Dois pontos que eu queria abordar com o senhor. Sobre, primeiro, uma declaração hoje do presidente Jair Bolsonaro de que um juiz não pode decidir sobre a obrigatoriedade da vacina, na sequência daquela declaração dada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux,
que considerou importante a judicialização desse assunto. Então, a minha pergunta para o senhor é se o senhor considera que é o Supremo quem deve decidir sobre esse tema. E, em sequência, eu queria abordar uma observação que eu fiz num tweet que o senhor fez ontem sobre as 6 milhões de doses, e no final o senhor fala, faz uma ressalva importante ali de que a vacina será produzida no Butantan e, portanto, será uma vacina brasileira. Diante desses ataques que o senhor mesmo mencionou, a origem da vacina, o senhor então considera que, colocando dessa forma, haverá um maior apoio da população a ela? Tainá, obrigado pelas perguntas. Em relação ao primeiro tema, o presidente Jair Bolsonaro se refere especificamente à declaração publicada nos jornais do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. O ministro Fux tem hoje declarações publicadas nos jornais e nos sites a esse respeito. Eu, pessoalmente, respeito as decisões do Supremo Tribunal Federal. É a Corte Suprema do país. O presidente Bolsonaro se arvora em contestar uma manifestação ainda preliminar feita pelo presidente do Supremo. No segundo ponto, a vacina, de fato, Tainá, é a vacina do Butantan. As 6 milhões de doses que foram autorizadas e que já estão sendo importadas, chegarão nos próximos dias aqui em São Paulo, elas obviamente precisarão de ter a autorização da Anvisa para serem aplicadas. E nós seguiremos rigorosamente esse trato e, respeitosamente, aguardaremos a decisão da Anvisa. As outras 40 milhões de doses, elas serão produzidas aqui, no Instituto Butantan, com insumos vindos do laboratório Sinovac. Porém, a produção dela será feita aqui no Butantan. E lembro, mais aos que nos assistem, já que todos os jornalistas aqui presentes e os que nos acompanham também sabem que o Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina. Isso já há mais de 40 anos, portanto, 4 décadas de experiência bem-sucedida em inúmeras vacinas imunizadoras. E é uma instituição de reputação internacional. O Butantan está em São Paulo, mas é do Brasil. Vamos agora, obrigado, Tainá. Vamos agora ao Paulo Cabral. O Paulo é correspondente da TV chinesa CGTN. Paulo, vamos colocá-lo aqui em tela. Agora sim. Paulo, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos aí. Governador, já se falou um pouco, os colegas, o senhor falou sobre essa questão, digamos, da politização da vacina, como isso pode estar impactando, o fato, por exemplo, do general Pazuello ter assinado a compra para o SUS das vacinas, ter depois voltado atrás do governo federal. Então, eu queria lhe perguntar de que maneira essa politização já atrapalhou o processo de imunização da população e chamar atenção para um aspecto em especial, governador, a dificuldade logística, assim, tem que ter a vacina disponível e depois tem que conseguir levar essa vacina para todo um território gigantesco, como é o território nacional. Não sei se ela tem que ser refrigerada para ser transportada, por exemplo. O SUS não embarcar, digamos, de corpo e alma nessa vacina pode chegar a inviabilizar uma distribuição ampla, assim, ou o senhor e outros governadores acham que conseguem resolver isso independente do SUS? E aí, direcionando um pouco a pergunta para o doutor Gorenstein também aí, talvez os desafios logísticos em São Paulo, no estado de São Paulo, não sejam tão grandes quanto em outras partes do Brasil, mas até que ponto o doutor Gorenstein também está preparado já esse plano de conseguir, a partir do momento em que essa vacina esteja disponível, dela ser levada para a população de maneira rápida e eficiente? E se o senhor puder também trazer para a gente novamente um pouquinho quais são as previsões de prazos para que isso aconteça? Muito obrigado. Paulo, obrigado. Obrigado pelo conjunto de perguntas. Eu queria começar renovando os votos de plena recuperação da Covid ao general Pazuello e reafirmar a minha confiança no ministro da Saúde, o general Pazuello. Ele tem sido correto, foi evidentemente desautorizado pelo presidente da República, num ato condenável, que aliás se repetiu pela 3ª vez, é o 3º ministro da Saúde que é desautorizado pelo presidente da República. Mas não tira o meu respeito e a minha admiração pessoal pelo general Eduardo Pazuello, um homem correto, um homem de bem e que possa se recuperar plenamente da Covid-19. Em relação à vacina, de fato atrasa o processo e a cada dia de atraso são 500 vidas que se perdem, são 500 pessoas que morrem no Brasil. Chega a ser inacreditável, Paulo,
que tenhamos um país onde o presidente da República não torça pela salvação das pessoas, pela vida das pessoas. Parece até que torce pelo contrário, porque se torcesse a favor, torceria por todas as vacinas que, de maneira eficaz e mediante a aprovação da Anvisa, pudessem ser aplicadas aos brasileiros, para salvá-los. Seria uma visão correta, e essa é a visão que se esperaria de um líder no Brasil. Eu não quero politizar esse tema, mas sou governador do Estado de São Paulo, tenho lido e às vezes ouvido comentários de alguns jornalistas, todos eles de forma respeitosa e bons jornalistas, de que nós estamos na guerra da vacina. Nós não estamos aqui na guerra da vacina em São Paulo, nós estamos a favor das vacinas em São Paulo. Isso não significa guerra. A pergunta deve ser dirigida ao presidente Bolsonaro. Aqui em São Paulo, todos que estão aqui nessa bancada são favoráveis às vacinas, são favoráveis a procedimentos que tragam salvação aos brasileiros, que diariamente perdemos 500 irmãos, 500 brasileiros que são enterrados todos os dias vítimas da Covid-19 e milhares que estão em hospitais tentando, e eu espero que obtenham, a cura da Covid. Não faz sentido, a meu ver, como cristão que sou, alguém não defender vacinas, quando as vacinas salvam e protegem. Em relação à logística, também uma boa pergunta incluída no rol das questões que você formulou, eu vou pedir ao Dr. Jean Gorenstein, que, como todos sabem, é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, do Hospital das Clínicas, e, nesse momento, também secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Paulo, primeira questão em relação aos prazos das vacinas. Como disse, nós precisamos, para seguir todos os rituais preconizados, científicos, técnicos, de análise dos dados de forma segura, ter aqueles números de pacientes, ou melhor, de voluntários, que tenham sido positivados para a Covid-19, seguindo todas as formulações que foram definidas logo de início para a vacinação. Dessa maneira, à medida em que nós tivermos esses dados abertos, serão enviados para a Anvisa e a vacinação ocorrerá a partir do momento que nós tivermos, portanto, a chancela da Agência Nacional de Vigilância. Nós sempre acreditamos e continuaremos a acreditar que as vacinas para coronavírus estarão inseridas, todas que forem chanceladas por esse órgão regulador, no Programa Nacional de Imunização, de forma absolutamente democrática, como a vacina deve ser. Ela é um direito da população e ela é um dever do Estado, dos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Todas as distribuições das vacinas que são feitas por um sistema único dependem não só da questão federal, mas estão intimamente dependentes dos governos de estado e da capilaridade dos municípios. Só assim nós vamos conseguir distribuir a todos. Eu não quero imaginar que nós devamos ter os estados se juntando para que isoladamente possam distribuir as suas vacinas, porque eles já os têm esse know-how, têm expertise, têm a possibilidade. Nós queremos seguir, sim, a hierarquia que sempre o Programa Nacional de Imunização teve, que é ter a chancela, a liberação e aquisição das vacinas liberadas para o Programa Nacional de Imunização. Obrigado, Jean. Paulo, o João Gabardo, nosso coordenador executivo do Centro de Contingência, e que atuou e continua atuando de forma extremamente correta para nos ajudar e nos orientar neste tema, gostaria de fazer uma complementação. Gabardo? Bem, eu acho que a politização atrapalha muito. A politização, ela cria uma desconfiança na população, ela propicia a elaboração dessas fake news, isso gera muita dúvida, isso fortalece o movimento anti-vacina, não tem como negar que isso aconteça. Quanto à possibilidade e como é que poderia ser feito a logística para a distribuição das vacinas, eu não tenho nenhum receio que o país possa fazer isso da melhor maneira possível. O Ministério da Saúde tem muita experiência em fazer a logística e distribuição de vacinas e de medicamentos.
todos os anos o Ministério da Saúde distribui mais de 60 milhões de doses da vacina que é produzida aqui no Butantan para a gripe, para a influenza. E isso é feito em poucos dias. Há uma logística já pré-estabelecida. O centro de distribuição de vacinas e de medicamentos do Ministério da Saúde, ele até 2 anos atrás, ele era no Rio de Janeiro. Ele foi transferido para São Paulo e esse centro de distribuição de vacinas e de medicamentos, estando aqui em São Paulo, muito próximo do Butantan, ele pode fazer com que essas vacinas possam ser encaminhadas já para os estados por via aérea, de uma forma muito rápida e diretamente do próprio Instituto Butantan, sem a necessidade de transferência para um outro local para depois fazer a distribuição. Há uma participação das Forças Armadas, da FAB, nesse processo para a distribuição das vacinas nas regiões, principalmente na região norte do país. Então isso já tem todo o planejamento feito. E a gente pode ficar tranquilo que a logística de distribuição não vai atrapalhar. Nós temos que ter a regulamentação, nós temos que ter o registro da Anvisa o mais rápido possível. O mais rápido possível não significa pular etapas, cumprindo com todas as etapas de segurança, as etapas de eficácia da vacina. A Anvisa registrando, o Ministério da Saúde pode disponibilizar muito rapidamente todas essas doses de vacinas que a população precisa e que precisa ser distribuída para todos os estados. A pessoa que está lá no interior do Amazonas vai ter que receber a vacina da mesma forma que alguém que esteja em Florianópolis ou esteja lá em Porto Alegre. Obrigado. Obrigado, Gabardo. O prazo de 15 de dezembro, que o senhor chegou a falar, dezembro continua ainda vigorando, mais ou menos projetando por aí? Desculpe só para completar isso. Essa questão do prazo, o doutor secretário Gia pode complementar, mas nesse momento nós dependemos muito mais da transmissibilidade da doença. Nós precisamos que as pessoas, que esses voluntários, que eram 9 mil, agora são 13 mil, que eles apresentem sintomas, que eles confirmem o caso de Covid. Isso não tem como evitar, nós não temos governabilidade sobre esse processo. Então nós precisamos ter um número mínimo de pessoas, sejam eles aqueles que tomaram a vacina, sejam eles aqueles voluntários que tomaram o placebo, num total de pelo menos 60, 61 casos confirmados, para que possa então ser aberto e comparar os dois grupos e ver se a eficácia da vacina, comparando quem tomou vacina com quem tomou placebo, ela é superior a 50%, que esse é o patamar mínimo que a Anvisa está estabelecendo. Obrigado, Gabardo. Mas, Paulo, antes de concluir explicitamente, as 6 milhões de doses da vacina Sinovac Butantan já foram autorizadas pela Anvisa e chegarão até o final desta semana, até domingo, no mais tardar segunda-feira, em voo especial aqui em São Paulo. As outras 40 milhões são insumos e nós estamos aguardando uma manifestação da Anvisa que deverá ser nos próximos dias. Isso foi mencionado pelo próprio presidente da Anvisa, Almirante Antônio Torres, para que o Butantan possa ter estes insumos para a produção da vacina. Produzir a vacina não significa que vamos aplicar a vacina sem autorização da Anvisa, evidentemente, mas acelera o processo. E nós estamos diante de uma corrida pela vida, volto a mencionar. A cada dia, 500 brasileiros perdem a sua vida. Se pudermos acelerar os procedimentos, mas manter todas as cautelas e os procedimentos necessários que a ciência determina, assim faremos. Mas você fez uma pergunta também importante na logística, e eu queria pedir para o Jean Gorenstein, que como infectologista que é, aqui do Emílio Ribas, conhece bem a questão da logística de vacinas e da própria temperatura em que as vacinas devem ser mantidas e por quanto tempo elas têm validade. E a pergunta, ela é interessante, Paulo, não apenas por São Paulo, mas pelo Brasil. Aqui em São Paulo nós temos, evidentemente, uma rede ferroviária, rodoviária, aeroportuária muito intensa, mas isso em certas regiões do país não é assim. Então, uma vacina que tenha durabilidade maior e capacidade de logística numa temperatura ambiente ou dentro de uma refrigeração normal, faz toda a diferença num país tropical de dimensões continentais como o Brasil. Então, é sobre este tema que eu vou pedir ao Jean
para responder a você. Quando nós olhamos a distribuição de vacinas de forma geral, nós temos que ter uma preocupação que é com a cadeia de frio, ou seja, a temperatura em que essas vacinas serão acondicionadas para que elas não percam a sua ação, a sua efetividade, não tornem-se perenes. Então, é muito importante que nós sempre estejamos avaliando qual é a temperatura para manutenção na distribuição, no acolhimento dessas doses por cada unidade básica de saúde que irá proceder à vacinação, ou muitas vezes na forma em que elas serão distribuídas para regiões ribeirinhas, em áreas bastante remotas. Lembrando que a Coronavac tem a facilidade de poder ser colocada em freezer e, dessa maneira, transferida para pontos bastante distantes de uma forma bastante segura. Outras vacinas requerem grau de refrigeração de até menos 80 graus. Lembrando que mesmo os caminhões frigoríficos atingem uma temperatura mínima de menos 20, quer dizer, não de menos 80. Então, tudo isso vai ter que ser considerado, inclusive, para cada uma das vacinas na hora da sua distribuição. Obrigado, Jean. Paulo, viu como era importante a complementação da informação? E muito obrigado pelas perguntas. Continue nos acompanhando. Vamos tirá-lo de tela agora. E vamos a Maria Manso, da TV Cultura. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Pegando o gancho da vacina, desses 61 necessários com a comprovação da Covid, quantos nós já temos confirmados? Vocês podem divulgar esse número para a gente ter uma ideia melhor? As outras duas questões são um pouco mais políticas. Além de toda essa polêmica em torno da vacina, o presidente Jair Bolsonaro também tem deixado de usar a máscara em eventos públicos mais uma vez. Em que medida esse exemplo do governo federal pode culminar na segunda onda que vocês vêm falando desde o início da coletiva, não só em São Paulo, mas no Brasil? E, governador, eu gostaria que o senhor comentasse, a Justiça acaba de derrubar o bloqueio dos seus bens por conta do processo que o senhor responde quando ainda era prefeito. Como é que o senhor vê essa decisão, por favor? Vamos, então, à sua primeira pergunta, Jean Gorenstein. Maria Manso, para que esses 61 pacientes sejam detectados, cada centro emite as informações para observadores internacionais. Eles são totalmente isentos, eles não estão relacionados nem à Sinovac e nem ao Instituto Butantan, dando exatamente essa credibilidade e uma parcela de isenção para que essa abertura siga todos os trâmites formais, técnicos, científicos. Ou seja, pode ser que hoje nós tenhamos 59 pacientes. Pode ser que, enquanto nós estamos dando essa coletiva, se descubra que nós já temos os 61. E nós não temos sequer a possibilidade de ir para cada um dos centros para resgatar essa informação. Isso não é ético dentro de um estudo científico. Então, seguimos a ciência, seguimos as técnicas, todos os ritos vão ser feitos. Obrigado, Jean. Maria, da última para a segunda pergunta, primeiro, acredito na justiça, como sempre acreditei e sempre confiei. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu lamento que o presidente Bolsonaro volte a dar um mau exemplo, não utilizando máscara, promovendo aglomerações, não dando uma palavra sequer de solidariedade às pessoas que perdem a sua vida diariamente no Brasil. São 500 pessoas que morrem todos os dias. Eu não vejo o presidente sequer manifestar solidariedade aos familiares dessas pessoas que perdem os seus entes queridos. Eu gostaria de ter um outro comportamento do presidente Bolsonaro. E, aliás, presidente, deixo aqui um apelo. Convide os governadores para uma reunião com o senhor em Brasília. Os governadores estarão lá. Os governadores estão, juntamente com prefeitos, diariamente lutando para preservar vidas no Brasil. E se o senhor falou tantas e tantas vezes que acredita no sistema federativo e quer manter o sistema federativo, convide os governadores para um encontro cuja pauta
seja exatamente a preservação da saúde e da vida dos brasileiros. São os governadores que estão, dentro dos seus programas de quarentena, salvando vidas no Brasil. Quem sabe com uma atitude como essa, o senhor possa demonstrar grandeza, não apenas para integrar o Brasil, para proteger os brasileiros, como também compaixão e bom sentimento pelo povo do seu país. Muito obrigado a todos. Voltaremos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui na coletiva de imprensa. Até lá, aos que estão nos acompanhando ainda ao vivo pela televisão, por favor, lembrem de usar a sua máscara ao sair de casa ou do seu trabalho, obedecer o distanciamento social de 1,5 metro em relação a uma ou outras pessoas, leve o seu tubinho de álcool gel na bolsa ou no seu bolso, lave as suas mãos, faça a sua oração e se proteja. Obrigado, uma boa tarde a todos. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.